Olá, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas apresentações. E hoje nós vamos falar sobre semiologia dos tumores cerebrais. É de uma maneira assim, bem informal e para tornar a coisa, o entendimento fácil. Então, é um procedimento, como é que a gente deve avaliar um tumor cerebral? A primeira coisa, o objetivo nosso, é fazer um diagnóstico específico. Tem alguns tumores que a gente pode dizer, olha, isso aqui é um astrocytoma pilocítico. A gente pode dizer, isso aqui é um glioblastoma, com quase certeza absoluta. Então, na verdade, a gente procura se aproximar o mais possível da histologia, da graduação e tudo mais. O outro objetivo é auxiliar no tratamento. Então, hoje, por exemplo, com essas sequências 3D, a gente faz a localização precisa e nem tem muita importância se você botou um pouco mais para lá, mais para cá, porque o cirurgião, quando for operar, ele vai botar aquele negócio lá no equipamento dele, vai fazer a neuronavegação e vai em cima do tumor. Outra é a extensão da lesão, né? Às vezes, o cirurgião ou o patologista, quando vê a ressonância, ele não tem noção, ele vê a parte com contraste e não sabe se o resto é edema ou lá o que seja. Outra coisa importante é selecionar o local da biópsia. Se você tem um tumor grande, com uma áreazinha captando contraste, então é aquela área que é a área boa de biópsia. Outra coisa é compatibilizar a patologia com os achados radiológicos. Isso é importante, né? O resultado patológico, né, que o patologista deu, e você ver se está de acordo com o que você está vendo. Então, se tiver uma dúvida ou uma suspeita grande que não seja aquilo, você pode conversar com o patologista. E também aqui auxiliar no planejamento e acompanhamento da radioterapia. Então, a gente ajuda bastante nisso. Eu não vou ler todos aqui, eu listei a sequência de eventos que a gente deve seguir para fazer um diagnóstico assim, de uma maneira sequenciada, assim, sem pular etapa. Então, a primeira coisa no tumor cerebral é você dizer se ele está dentro do cérebro ou fora do cérebro. Você tem que tomar muito cuidado quando a gente fala tumor cerebral. Meningioma não é tumor cerebral, né? Meningioma é tumor da meninge, é um tumor intracraniano, bem como os tivanomas. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é dizer se a lesão é intra ou extraaxial. Se você não conseguir isso, você já está comprometido, porque como é que você vai diferenciar um meningioma de um glioma? Pô, fica difícil. Mas, às vezes, é realmente difícil diferenciar. Tem tumores intraparenquimatosos, exofíticos, então, sempre a gente tem alguma dificuldade. Bom, em relação já ao histórico, a gente tem que saber a idade do paciente, é fundamental. Idade, sexo, dados clínicos. Quanto mais dado clínico, vai ficar mais fácil o nosso diagnóstico. Você sabe que o cara tem um tumor de pulmão, já vai procurar uma coisa específica ali. E saber muito bem do exame neurológico, quanto mais informação, melhor. Então, vamos começar aqui. Tem duas lesões muito parecidas, tá vendo? Tem um aqui e outro aqui. Então, repara, quando injetou contraste, a coisa ficou fácil. Isso aqui é um glioblastoma multiforme, isso aqui é um meningioma. Repare que essa lesão aqui é tipicamente uma lesão extraaxial. Você vê que tem uma rima licórica entre o tumor e o cérebro. Você vê que o cérebro está empurrado aqui, ele não está invadido, e você tem esse líquidozinho aqui, ó, em torno do tumor, que está pretinho, está bem visto. Então, uma lesão extraaxial. Enquanto que essa lesão aqui, o limite dela não é preciso, não é tão preciso, e você vê que quando você injeta o contraste, você tem aqui a captação, o aspecto típico do glioblastoma. Um outro exemplo, essa lesão aqui, uma lesão interessante, e aqui ela está muito nítida, né? Isso aqui é uma lesão extraaxial, mas a gente não vê rima licórica. No T2, a lesão brilha muito, indicando que é uma lesão de baixa celularidade e tem um limite mais ou menos preciso. Agora, o que ajudou a gente, na verdade, foi o T1 sagital, em que você coloca a lesão bem dentro do giro, tá vendo? Você tem um giro expandido, heterogêneo, com áreas mais císticas, um aspecto típico de undinete. Aqui já ao contrário, você tem uma lesão sólida, é uma lesão com alta celularidade,
é uma lesão que tem uma rima licórica nitidamente, então trata-se, evidentemente, de uma captação de contraste. Então, o aspecto da rima licórica ali, ó, um pouquinho de edema, então é um aspecto típico de um meningioma. Outra coisa que ajuda é a perfusão. Isso aqui está até pouca perfusão. Normalmente o meningioma tem uma perfusão, fica tudo vermelho, a perfusão bem aumentada, que é uma coisa que puxa muito para meningioma. Também a espectroscopia, você vê que você não tem pico de NA. Então, são todos fatores que vão te ajudar. Uma coisa que é muito importante, como eu falei agora, não é tão importante, porque tem a neuronavegação, o radiologista muitas vezes descreve o negócio em um lugar errado. Então, o residente tem uma predileção pelo lobo parietal. Então, geralmente, as lesões frontais eles botam no parietal. Então, a gente tem que se disciplinar para não ficar escrevendo bobagem. Uma coisa muito boa que eu uso muito é usar esses aplicativos que te dão a lesão, tá vendo? Então, você bota aqui o seu tumor nas três posições e aqui você bota, se aqui eu escolhi o giro occipito-temporal, o occipito-temporal medial, que é o giro onde está essa lesão. Então, a gente deve se acostumar a ser bem preciso e não falar no lobo frontal. Outra coisa é o seguinte, é lobo, não pode falar região frontal, não tem região, está no cérebro, é lobo. Então, tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa. Então, aqui, né, você vê que esse software aqui te mostra o giro paripocampal, você bota o giro que você quiser, os que você quiser, e você localiza o seu tumor. Uma das grandes dificuldades também é você resolvido esse problema da topografia, você vai agora dizer que a lesão é intraxial, você vai para o diagnóstico diferencial com outras lesões que parecem tumor. Então, aqui nós temos aqui uma lesão expansiva com sangramento. Não tem dúvida que tem sangramento aqui. E você vê que você tem aqui também, ó, o sinal, o sinal está completamente alterado. No T1, isso aqui está brilhando muito. Então, é evidente que isso aqui o que é? É uma trombose venosa com uma área de edema e hemorragia, ou seja, um infarto hemorrágico simulando tumor. Isso aqui também, você olhando isso aqui, eu venho mostrar, não, isso aqui pode ser um astrocitoma no lobo temporal. Mas se esse paciente chegar na emergência com convulsões, meu amigo, é encefalite por herpes simples. Uma coisa que eu sempre falo, porque os livros às vezes não falam essas coisas, então é o seguinte, você quando tem uma suspeita, o sujeito entrou na emergência com um negócio desse aqui, pode ser bilateral também, pegando principalmente o lobo temporal, você fala assim, olha, isso aí deve ser encefalite por herpes simples, começa a tratar logo. Começa a tratar. Se depois vê que não é, vê que é por alguma razão, evolução, ou o que seja, foi um glioma, coisa qualquer, para de tratar, você não prejudicou o paciente. O que não pode é você postergar um tratamento, porque essa lesão aqui é uma lesão muito necrotizante, encefalite por herpes simples, é muito necrotizante e leva a déficit se não for tratado inicialmente. Então, muito cuidado com isso e não tenham medo de errar. Chegou com convulsão com um negócio desse aqui, trata para encefalite por herpes simples. Os neurologistas já estão espertos também, e muitas vezes a gente fica conjecturando, eles já, por via das dúvidas, eles já tratam. Então, essa aqui é uma condição muito importante, a gente não pode errar nisso. Algumas características aqui de lesões, aqui é uma criança com uma lesão expansiva, você repara que tem um componente aqui que parece edema e em torno um halo que não vai em torno da lesão toda. Então, isso é uma coisa clássica da semiologia, que é o halo chamado halo incompleto, né? Então, é uma alteração demielinizante. Então, esse negócio do halo incompleto é uma coisa muito das alterações demielinizantes. Outra coisa é neoplasia e outras lesões. Então, você vê nódulos cerebrais, 2 aqui, um aqui com muitos cistos e aqui no T2. Então, você tem que saber o que é isso aqui. Isso aqui é abscesso ou é metástase? Então, você faz o exame com difusão
E você vê aqui, restringiu muito dentro da lesão, tá vendo? O conteúdo da lesão restringiu muito o contraste. E você vê uma coisa importante aqui. Você tem pus também dentro do ventrículo. Dentro do ventrículo. Isso aqui te ajuda muito, porque existem situações, tem que tomar cuidado com isso, em que as metástases captam, que as metástases restringem a difusão. Então, você tem que tomar cuidado. Em princípio, é um abscesso, mas as metástases, elas podem, algumas metástases raras, podem restringir a difusão. Uma coisa que eu acho muito importante é você escrever no laudo, assim, por exemplo, lesão expansiva única. Número de lesões. Então, repara como é que é importante aqui. Aqui a gente tem uma lesão, que a gente não chegou lá, mas a gente já vai falando, uma lesão do tipo infiltrativo, tá vendo? Você fala que uma lesão infiltrativa é aquela lesão muito extensa, e para que ela é expansiva, ela oblitera os sulcos, ela tem um efeito de massa que não é tão grande pela extensão dela. Essa lesão aqui é enorme, ela vem aqui. Então a gente descreve isso aqui é uma lesão infiltrante, não está aqui, não botou contraste, mas não captante de contraste, pronto temporal, pegando fascículo uncinado, não sei o quê, efeito de massa, e ficou feliz com isso, entendeu? Então você brilhou. Mas aí você escreve assim, lesão expansiva única, você escreve única e fala assim, pô, será que não tem outra? Aí você vai procurar e acha outra aqui, ó. Tá vendo? Então, todo esse cuidado da semiologia, a gente tem que, o ideal seria que a gente trabalhasse como piloto de avião, tem que fazer aquele checklist. Se você fizer um checklist, você não vai errar nunca, você vai errar muito pouco. Outra coisa, então, em relação ao número de lesões, algumas lesões são numerosas, da mesma patologia. Então, as lesões mais frequentes, que você vê muitas lesões, são metástases. Mas esse caso aqui, por exemplo, tem uma característica interessante. Repara que as lesões nodulares, captantes de contraste, elas estão na fossa posterior. Você não tem uma lesão supratentorial. Eu teria mostrado aqui. Então, em vez de ser metástase, isso aqui vira um hemangioblastoma. Então, o hemangioblastoma é um tumor que, com frequência, ele dá múltiplas lesões e é mais na fossa posterior. Aqui também ajuda muito. Você vê que nitidamente, se você olha isso aqui, você vê uma lesão na região da pineal, uma lesão que não é da lâmina quadrigêmea, repara que a lâmina quadrigêmea está empurrada para baixo, então a gente descreve como um tumor da lesão da pineal. Mas a gente já tem que ter na cabeça que toda vez que você vê uma lesão no tumor da pineal, você tem que procurar a lesão em outro lugar. E procurou aqui, ó, você viu uma outra lesão em cima da hipófise. Então, isso aqui é um tumor sincrônico e quem faz isso é o germinoma, então você já aproxima o seu diagnóstico quase super seguro de germinoma. Esse diagnóstico é importante porque o germinoma é um tumor de alta sensibilidade à radioterapia. Então, antigamente, agora não sei se faz isso, mas antigamente fazia muito um teste terapêutico. Você fazia uma pequena dose de radioterapia, agora com radiocirurgia, então, é muito mais fácil, e ele some aqui. Então, toda vez que tiver uma lesão da região da pineal, procurar aqui na região. Sabe? Sempre a possibilidade de outra lesão. Outra coisa é topografia. Alguns tumores ocorrem em topografias específicas e eles dão já uma noção. Esse tumor que ocorre muito ali, ele se comporta assim, então a coisa ajuda. Repara que aqui nós temos dois casos. Esse caso é um tumorzinho aqui, ó. Repara que o tumor está na lâmina quadrigêmea, na lâmina quadrigeminal. Tá vendo aqui? E aqui é um outro caso em que o tumor é muito grande. Está vendo? Então, são dois tumores, esse pequenininho, esse grande, situados aqui na lâmina quadrigeminal. Esses tumores geralmente não captam contraste e são tumores extremamente benignos. Antigamente chamavam de tumores quase amartomatosos, e é um tumor que fica aí e ele não tende a crescer. Eu tenho casos de tumor acompanhado 20 anos e que não houve crescimento. Às vezes até tem um pouco de involução do tumor. Aqui também, em relação à topografia, eu já mostrei em umas reuniões alguns casos desses aqui. Reparem, isso aqui é uma lesão intraaxial, você vê que tem uma casquinha de cérebro em torno da lesão. É um tumor
baixo sinal em T1 e muito brilhante. Aqui, esse caso é muito antigo. Esse aqui já é T2, mas é no T2. Né? No T2, ele brilha muito, que a gente usava o próton desse. Aqui o T2, ele brilhando muito. Então, a gente situa esse tumor como um tumor no pedúnculo cerebelar, o tumor exofísico do pedúnculo cerebelar. O tumor exofísico do pedúnculo cerebelar é o ganglioma ou astrocitoma. Isso é uma polêmica, a gente já discutiu isso também com o doutor Andriolo, e vai muito da maneira como você procura, da intensidade que você pesquisa a célula neuronal, você vai mudar de astrocitoma para ganglioma. Aqui é uma outra coisa. É um tumor também exofítico, tá vendo? Era um tumor único, captando muito contraste aqui no bulbo à esquerda. Então, o mesencéfalo e o bulbo têm o ganglioma e o pilocítico como tumores que têm esse componente exofítico e captam muito contraste. Então, eu estou falando o seguinte, no bulbo e no mesencéfalo, o tumor se comporta de uma coisa. O tumor que ocorre na ponte é outra coisa completamente diferente. Então, esse tumor guarda similaridade com o tumor da exofítico do mesencéfalo e era um ganglioma. E esse exame aqui já é um controle após 3 anos, o tumor está exatamente igual. É um tumor, e a gente está vendo aqui, além da localização, eu estou dando para vocês o aspecto evolutivo dele, que é muito importante. E aqui é o que eu falei. O tumor da ponte, aqui, ó, o tumor da ponte, repara que a ponte fica expandida, tá vendo? Então, a ponte, as fibras transversas pontilhas têm esse sentido aqui. Então, quando você tem um tumor aqui, ele vai pelas fibras, né? Ele vai disseminando, então a ponte fica toda grande. Se tiver alguma coisa que para aqui no meio, aqui não tem nenhuma membrana, nenhum limite. Se parou aqui no meio, é uma coisa de origem vascular. Então, o glioma contínuo é isso aqui. Você vê que aqui T1 com contraste, ele praticamente não captou nada. Mas hoje, esse foi um dos tumores que mais mudou na nova classificação. Hoje a gente já tem uma coisa específica aqui, uma substância que você dosa, e se você tiver isso positivo, você vai já transformar isso aqui num glioma grau 4. Porque a gente sempre soube isso, que era um glioma que parecia baixo grau, que não captava, mas a evolução era péssima. Hoje em dia, a gente já tem possibilidade de definir que esse tumor aqui, se tiver certas características histológicas e principalmente de imunohistoquímica, você vai para uma coisa de um tumor já maligno. Então, você começa a tratar com tumor de alta malignidade. Topografia também te ajudando, olha só. As duas lesões muito parecidas, né? Na mesma localização, passando de um lado para o outro. Quer dizer que as lesões que passam de um lado para o outro, a gente pensa que está no corpo caloso, sempre no corpo caloso, né? Fica não empurra, só empurra o ventrículo para trás. E essa lesão também está na topografia do corpo caloso. As duas captando contraste, um pouco diferente a maneira de captar. Mas quando a gente faz o plano sagital, você vê que essa lesão aqui, ela é do corpo caloso. E essa lesão aqui está sem contraste, é um meningioma. Ele tem calcificações, tem áreas císticas, e ele está empurrando o corpo caloso para baixo. Então, na ressonância, a gente tem essa vantagem de ter os 3 planos. E aqui, falando daquilo que eu já tinha chamado a atenção, repara o seguinte: lesão expansiva única no joelho do corpo caloso, mas quando você fala único, você vai procurar, aparece outra lesão aqui, que provavelmente é relacionado ao glioblastoma multiforme. O que você tem que imaginar é que o glioblastoma, esse componente que você vê, não é um componente tumoral. Você tem tumor em uma área muito grande. Quando o tumor tem uma certa proximidade, aqui está meio longinho, né? Você acha que é a mesma coisa, isso aqui faz parte do tumor, só que aqui tem pouca celularidade. Se ele for aqui, for na fossa posterior, você pode dizer que é sincrônico. Isso é uma discussão que tem aí que a gente faz é descrever. A caracterização tecidual também é muito importante. Esse caso é antigo, a beça não troca porque tem essa tratografia que é até arrumadinha, fica com preguiça de trocar. Então, repara, a caracterização tecidual. Você tem que dizer que tipo de tecido que você está vendo. Repara que aqui é um tecido que tem um sinal baixo no T1
e um sinal muito brilhante no T2. Uma vez eu assisti uma reunião de uma aula do professor Scott Atlas, em que ele é um radiologista, neuroradiologista brilhante, e ele mostrava que você no T1 e no T2 você consegue resolver quase tudo. Então, aqui, por exemplo, você está vendo, olha, o córtex está preservado. Você tem uma substância branca muito alterada, muito brilhosa. Então, é uma lesão tumoral, pela sua característica subcortical, você vê que não é um infarto, né? E tem gente que entrou a história, tudo isso. E repara que ele tem esse alongado aqui, a disseminação dele é por esse fascículo inferior aqui, ó, tá vendo? Fascículo longitudinal inferior. Então, os gliomas infiltrantes, eles tendem a se expandir, infiltrar no sentido dos fascículos. Então, a gente sabe o quê? Que esse tumor aqui é um tumor frouxo, deve ser um glioma de baixo grau. E a história também é cefaleia, dormência nos dedos, na mão é fácil, confusão mental. Então, isso aqui, mesmo se injetar contraste, tiver uma captação, já vai mudar a coisa, mas isso aqui é o que a gente vê geralmente num glioma de baixo grau. Só se você tiver um aumento de perfusão local, ou aumento de captação, você pode já pensar que tem alguma área de anaplasia. A maioria dos tumores cerebrais tem por sinal em T1. Tem algumas exceções, é quando você tem hemorragia, né? Você vê que esse tumor aqui é um tumor intraaxial. Ele tem metahemoglobina aqui, tá vendo? Ou proteína elevada. Ou tem tumores, o melanoma costuma dar hemorragia, e outra coisa que pode ter no tumor é gordura. Aí fica fácil resolver. Você faz uma sequência com subtração de gordura e resolve isso. Esse tumor aqui é um tumor também muito interessante, que você repara que tem um limite muito preciso, tá vendo? E é um tumor também muito frouxo, olha aqui. Ele tem um sinal muito baixo no T1, ele brilha muito no T2. Aqui tem uma coisa meio vacuolar, então isso aqui é um tumor em que as células devem estar muito espalhadas, muito espaço intersticial entre as células. E se vocês repararem aqui, esse tumor, ele está bem intraventricular, tá vendo? Bem intraventricular, com limite muito preciso. Então, isso aqui vinha a ser um ependimoma, um subependimoma. Subependimoma, porque repara que ele não capta contraste. Os ependimomas são os tumores frequentes, tendo ventrículos mais frequentes, mas tem também o subependimoma. O subependimoma muitas vezes não capta, mas algumas vezes a gente tem captação e o diagnóstico patológico vem de subependimoma. Aqui eu treinei muito isso, né? E vocês têm que fazer a mesma coisa. É você, quando olhar para o tumor, você imaginar como é que é a histologia dele. Então, a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é um astrocitoma pilocítico típico da fossa posterior, né? Não tem captação de contraste aqui, a gente não injetou contraste. Ele brilha muito, e tem um sinal baixo aqui, tem um cistinho e tem um cistão aqui. Então, você, quando olha o tumor, olha só, as células estão aqui, e olha como é que tem interstício aqui, né, entre as células. O astrocitoma pilocítico, isso aqui são vasos. O astrocitoma pilocítico tem uns vasos meio esquisitos. Tanto que eu já vi, e a doutora Leila já me confirmou isso, e muitas vezes, você olhando assim, fora de um contexto, isso pode parecer um glioblastoma multiforme. Então, um dia você vê um tumor de criança, em que foi dado o diagnóstico de glioblastoma multiforme, fica de olho porque deve ser um pilocítico. E, além disso, desses vasos meio malucos, o pilocítico, ele às vezes tem umas células estranhas que podem parecer células anaplásicas. Já aproveitando a dica aqui, é o seguinte, isso aqui não é um vaso parecido com o do cérebro. E o astrocitoma pilocítico, ele é um tumor que ele capta contraste e é um tumor muito benigno. Então, isso já é um conceito. O tumor, o fato de captar contraste, não quer dizer que o tumor seja maligno. Mas dentro de um contexto de glioma de baixo grau, se houver a captação, aquela coisa infiltrante, aí você já vai para um contexto de maior malignidade. Aqui é para fazer uma comparação. Comparem aqui. Olha nesse caso aqui, brilhando. Olha o sinal aqui no T2. Sinal baixíssimo no T2. Um pouquinho de edema em volta. E olha a celularidade. Você tem células com um núcleo grande e quase não tem
citoplasma entre elas. Quase você não tem interstício entre elas. Então, você tem uma densidade celular alta e uma relação núcleo-citoplasmática alta também. Então, você imagina, quando eu vejo um tumor, se eu olho T1 e T2, se você vê que o sinal é baixo no T2, você está com um tumor de alta celularidade. Se não ocorrer, se na restrição de fusão não vier uma restrição à difusão, aqui tem que ter restrição à difusão, se não tiver, é porque não deve ser tumor, meu amigo. Aí você vai procurar outra coisa, ter umas condições inflamatórias, umas micoses e tal, que podem dar lesões desse tipo. Bom, seguindo aqui, ainda na caracterização tecidual. Algumas exceções são o sangue, as macromoléculas, adenocarcinoma mucinoso, alta densidade celular e relação núcleo-citoplasmática. Então, aqui todos, olha só, quando você vê um sinal baixo no T2, você tem restrição de fusão. Então, a maioria dos gliomas tem hipersinal em T2, mas esse aqui, por exemplo, já está um glioma com sinal mais baixo. Então, restringiu a difusão. Então, você vai entrar numa dessas categorias aqui. Repara como é que eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de diferenciar o linfoma do medulloblastoma. Você vê que ele é muito parecido. Né? O glioblastoma já é mais fácil, porque tem umas áreas aqui menos celulares, umas mais celulares, mas se o cara me der uma lâmina de linfoma e dizer que é medulloblastoma, eu vou acreditar. Ainda em caracterização tecidual, a gente tem vários recursos que a gente pode usar com as sequências que a gente conhece, e a gente tem que caracterizar a lesão. Então, a gente vê que isso aqui é uma lesão extraaxial, ela tem uma rima licórica, e no T1 sem contraste, você tem hipersinal no T1. O que dá hipersinal no T1 é sangramento e gordura. E, mais para essa meningioma também, você vê que ele tem uma captação muito alta e aquele teio dural. Então, o que você faz? Você recorre ao CT, e no CT, quando você vê, você tem uma área central com uma densidade muito baixa, mais baixa que a do líquido, isso aqui é gordura. Ou então, você faz a supressão de gordura. Então, quando você fez a sequência de supressão de gordura, ficou tudo preto, é porque isso aqui realmente é tecido gorduroso. Então, outra coisa é infiltração e expansão. Você vê que esse tumor aqui, ele é expansivo, tem um pouco de expansão no esplêndido do corpo caloso, e ele é muito infiltrativo. Então, esse tumor ele é infiltrativo e expansivo. Tem alguns tumores que você vai ver que são muito mais infiltrativos. Esse aqui, e aquela coisa que eu chamei a atenção. Quando o tumor passa de um lado para o outro, assim, geralmente ele está no corpo caloso, ele passa sem desviar o ventrículo. Isso aqui é o que a gente chama de um tumor infiltrante. Olha só. É uma lesão enorme. Repara que aqui você tem lesão no lobo temporal, lesão no lobo parietal, esplêndido do corpo caloso. E o efeito de massa não é tão grande em relação ao tamanho do tumor. Tem efeito de massa. E repara também que o tumor, aqui está muito interessante, a infiltração pelo feixe piramidal. Aqui, ó, pela cápsula interna. Aqui, no flare, no plano axial, você vê que você tem lesão pegando todos os lobos, praticamente, o joelho e o esplêndido do corpo caloso. Então, isso aqui, nós radiologistas, ainda podemos continuar chamando de gliomatose cerebral. Antigamente, a gliomatose cerebral estava classificada como um tumor grau 3 e, na verdade, era uma coisa que foi meio confusa, porque a histologia dava grau 2 e ele era classificado como grau 3 porque ele era muito grande e o potencial de malignização dele era alto. Só que os patologistas pararam de usar esse negócio de gliomatose, mas a doutora Leila falou que nós, radiologistas, podemos usar. Porque o patologista, na verdade, é o pedacinho que ele vai ter de tecido lá, vai ser um glioma de baixo grau. Para a gente, não. É uma lesão muito infiltrante. Então, os patologistas que são neuropatologistas, trabalham vendo imagem, eles até botam no laudo, às vezes, que o aspecto de glioblastoma, mas em comparação com a radiologia, deve se tratar de gliomatose cerebral, que era conhecida antigamente como gliomatose cerebral. Aqui, infiltração tumoral e edema. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que é um pouco difícil, às vezes, o pessoal que está começando, eu falo porque eu tive muita dificuldade em entender isso. Aqui nesse tumor não tem edema nenhum, gente. Não tem edema. Isso aqui tudo é tumor infiltrando. Então, esses gliomas de baixo grau, você não tem edema.
O edema, quando você vê, seria uma área que ia brilhar muito mais do que isso aqui. Então, lembrar que isso aqui tudo é tumor infiltrante, não é edema. Diferente daqui dessa lesão. Então, vamos falar em infiltração e edema. Você repara que você tem um tumor aqui, certo? Um tumor que ele é intraaxial, e que o FLAIR mostra que ele é heterogêneo, o T2 também, aqui não tem T1, e a gente vê aqui em torno um edema enorme com aquele aspecto digitiforme, está vendo? Por que é o aspecto digitiforme? O córtex cerebral ele é uma densidade celular muito alta, aquelas camadas celulares, não tem interstício, não faz edema ali. E a substância branca é muito frouxa, então acumula muito edema na substância branca. Esse aspecto de dedo de luva e tal é o aspecto do edema vasogênico, né? Ele em torno dos tumores cerebrais. E aqui você já vê que por aqui você já vê que é um tumor muito edema, é um tumor heterogêneo. Aqui tem sinais de sangramento, entendeu? Então isso aqui provavelmente é um glioblastoma multiforme, mesmo você não tendo injetado contraste. Aqui é um outro caso também de uma lesão tumoral aqui, ó. Você vê que aqui ela é bem expansiva e ela infiltra também. E aqui você tem aquele típico edema digitiforme. A disseminação dos tumores ela pode ser transcalosa, quer dizer, o tumor passa de um hemisfério para o outro pelo corpo caloso. Ela pode ser subependimária, então você pode ter um tumor, um pinealocitoma, um pinealoma, que dissemina por via subependimária, fazendo um encarceramento do ventrículo. Está vendo aqui? Ó? Encarcera o ventrículo. E tem a disseminação subaracnoide, chamada disseminação leptomeningia. Tem alguns tumores, e isso é muito comum, os meduloblastomas, os outros tumores, mas até a astrostoma pilocítico, que foi tratado há pouco tempo, até o astrostoma pilocítico tem uma característica que, às vezes, ele dissemina por via licórica. Então, a maioria dos tumores dissemina por via licórica que são malignos. E o macete para detectar isso é o seguinte: eu faço altas doses, eu faço uma dose maior de contraste, quando eu pesquiso metástase, eu faço uma dose maior de contraste e faço o T1 bem tardio. Então, aqui ficou bem nítido, olha aqui. Tem um contorno aqui, captante de contraste, que vai até em torno da medula, bulbo, tronco, e aqui entrando entre as folias cerebelares. E hoje a gente usa um recurso que é o FLAIR pós-contraste. Então, quando eu acabo o exame todo, o injetor contraste, fez o T1, tudo, você faz um FLAIR e você vai ficar surpreso, porque às vezes você vai ter alteração leptomeníngea que você não via no T1 com contraste. Aqui, por exemplo, é um caso de disseminação leptomeníngea. O FLAIR é muito sensível, é mais sensível do que o realce pelo contraste para a detecção de disseminação leptomeníngea. Se você tiver um FLAIR de boa qualidade, isso aqui nem é uma FLAIR assim de aparelho de 3 terras, mas você repara, o sulco cerebral tem que ser pretinho. O sulco aqui, ó, ele está brilhando. Então, você tem doença aqui. Aqui também você tem uma área aqui funcional mais baixa. Nos núcleos da base, você também tem. Isso aqui porque as células entram pelo espaço de Virchow-Robin, nas artérias lentículas estriadas, e se manifestam aqui. Então, na verdade, essas alterações são alterações extracerebrais. E aqui, você vê que quando injeta contraste, você tem a captação leptomeníngea, tá vendo? E tem umas lesões que parecem que estão dentro do parênquima, mas, na verdade, elas estão dentro do espaço de Virchow-Robin. O espaço de Virchow-Robin vem, entra aqui, e ele está dentro do Virchow-Robin. Tecnicamente, ela veio, tecnicamente, parece que ela está intracerebral, está parenquimatoso, mas não. Ele se manifesta dentro do parênquima, mas ele é no espaço de Virchow-Robin. Então, você, quando tem realce, leptomeníngeo e nodulinhos assim, você pode imaginar que seja tudo por disseminação leptomeníngea. Eu até fui negligente aqui, que nessa aula, uma aula que eu não tenho mexido nela há algum tempo, eu não botei as alterações do FLAIR antes e após contraste. Eu vou acrescentar, mas isso é uma coisa que de volta e meia está chamando a atenção para isso em reuniões, vocês já estão sabendo. Então, o FLAIR pós-contraste tardio é muito bacana. Outra coisa que tem que se entender bem é a chamada barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma condição que foi descrita, não foi de histologia nem nada,
Um sujeito fazendo experiência com ratos, injetando azul de metileno, quando injetou azul de metileno, ele viu que o, as estruturas, as vísceras, tudo coravam com azul, menos o cérebro. Então, ele definiu o seguinte, pô, tem alguma coisa que separa o sangue do cérebro e que o contraste não passa para dentro do cérebro. Então, esse é o conceito de barreira hematoencefálica. Para a gente, funciona da seguinte maneira. Isso aqui é um capilar normal, cerebral. Você vê que você tem uma célula aqui tem o prolongamento dela, você tem outra célula, você tem, né? Tem outra célula aqui. Então, isso aqui é um capilar normal. Aquele capilar que eu mostrei para vocês do pilocítico, você vê que era um negócio totalmente anárquico. Então, quando o paciente tem esse padrão, que você vai ver no tecido cerebral normal e nos astrocistomas de baixo grau, a barreira hematoencefálica está preservada. Então, a barreira hematoencefálica é isso aqui. Você tem as células, tá certo? Uma camada unicelular, você tem um cimento aqui entre elas, e você tem aqui uma membrana basal e aqui o podócito dos astrócitos. Os astrócitos protegem os neurônios, então tudo tem que passar por eles aqui. Então, ele que tem contato direto com o capilar. Quando, por acaso, essa barreira aqui se rompe, por alguma razão, ou o Chico já nasce sem essa característica, ou ele adquire porque se desenvolve um tumor aí, ou se desenvolve um infarto que destrói isso aqui. Então, aí você perde essa condição de barreira hematoencefálica, então os macroelementos conseguem passar da luz do vaso para o espaço perivascular. Então, para ver realce, a primeira coisa, você tem que ser vaso sem barreira hematoencefálica. A perfusão deve ser adequada para que o contraste chegue até a lesão. Se você tiver uma lesão que a circulação não seja boa, o contraste não vai chegar lá, não vai captar nada. Outra coisa é uma quantidade de material adequada de material de contraste. Eu, por exemplo, em certos casos que eu sempre faço doses maiores, doses múltiplas, procurando metástases, esses metástases pequenininhos, né, fazendo, quando você começa a fazer rastreamento, eu tenho muito cuidado, então a gente injeta e faz exames bem tardios. E usar a sequência adequada. Se usar contraste injetar e usar o T2, não adianta. E outra coisa, tem que ter espaço extracelular para acumular o contraste. Então, aqui, por exemplo, no pilocístico, você tem um capilar que não tem nada a ver com barreira hematoencefálica, você vai ter uma captação muito grande. O que se diz aí, é que você tem uns tumores de alta celularidade que não captam tanto contraste que você imaginava. Então, a razão é essa. É que ele é tão celular que ele tem pouco espaço para acumular o contraste. Então, está aqui os tumores cerebrais, mostrando um glioma grau 2, olha o vaso, e olha aqui num glioma grau 3, olha como é que o vaso é completamente diferente, a parede é mais espessa, tem vários núcleos aqui no mesmo plano, e ele se projeta para o interior do vaso. Então, isso aqui já é um vaso considerado um vaso tumoral. Nos glioblastomas multiformes, por exemplo, os vasos são totalmente anárquicos e não tem nem luz, por isso que os glioblastomas necrosam tanto. Então, as lesões que realçam, além do... Tem que lembrar também isso aqui. O meningioma e o esquivanoma não tem nada a ver com barreira hematoencefálica, eles são tumores extraaxiais, não tem barreira hematoencefálica, então eles captam muito contraste. Nos tumores intraaxiais, os gliomas, quem realça? O glioma grau 3 e 4, as metástases geralmente realçam, mas tem que realçar. Linfomas, esquivanomas e neuromas, já expliquei, e alguns gliomas circunscritos benignos, tipo o astrocitoma pilocítico. E geralmente não realça os gliomas grau 2 e o ginete. Então, por exemplo, um paciente com aspecto do glioma grau 2, mas que tem uma pequena área de captação, a gente já fica suspeito e a gente refere como uma área ideal para se fazer a biópsia. Então, esse aqui é o conceito que eu já lancei aqui, estou reforçando. O glioma que não realça não necessariamente é maligno. Então, nós temos aqui o astrocitoma pilocítico típico. Isso aqui, se cair na prova, o cara tem que dizer que é astrocitoma pilocítico, senão ele não vai passar, não. Então, você tem o astrocitoma pilocítico típico, né? Uma lesão sólido cística no cerebelo e captando muito contraste. Por que ele capta muito contraste e ele é um tumor benigno? Por causa do capilar
e ter um endotélio todo esquisito, né? Então, isso aqui, por isso que ele capta contraste. Então, lembrar que não necessariamente o que capta contraste não quer dizer que seja maligno. Então, o que a gente tem que entender, em termos de realce, é você não ficar com a falsa ideia de que o que está realçando aqui um glioblastoma multiforme, o que está realçando é a área, o seu tumor. E o resto é só edema. Não é nada disso. A gente sabe muito bem que você tem célula tumoral aqui em volta, nesse tecido aqui. Então, o neurocirurgião ele pode tirar, fazer uma ressecção belíssima, mas ele sempre vai estar deixando célula tumoral. E ele também, é evidente que neurocirurgia, você não pode se alargar demais, né, com uma área de uma margem muito grande de segurança, porque aí você acaba causando lesão no paciente, né? Então, e aqui, nesse caso que eu estou vendo aqui agora, isso aqui já está esquisito também. Ó. Tem uma alteraçãozinha aqui que não capta contraste, mas tem que ver melhor nas outras sequências. Então, glioblastoma multiforme. E aqui, então, você tem a necrose, a área central que não capta, a parte tumoral, né, onde tem maior densidade tumoral, aqui células tumorais que não têm representação na imagem e o edema. Evolução temporal é fundamental. Às vezes você vê uma coisa estranha e você fala assim, repete daqui a 3 meses. Eu parei de fazer isso, porque você dá um prazo, você se compromete a beça com o negócio do prazo. Esse paciente aqui, ó, ele teve crise convulsiva de início recente. Ele fez o exame, tem 46 anos, vê que tem uma alteração aqui, e aqui uma captação modular de contraste. Então, o que é isso? Por metástase, ele é jovem, não sei o quê. Então, esse aqui não dá para falar para repetir daqui a 3 meses, não. É melhor você repetir 15 dias, um mês. Né? Olha o que aconteceu aqui. 7 de dezembro, 31 de março. Olha o que ele virou. Então, depois de ter algumas experiências com isso, a gente tem que ficar muito cuidadoso, né? E saber que os tumores um dia são pequenininhos. Então, esse aqui é um glioblastoma, provavelmente que chamado glioblastoma, antigamente a mãe chamava de novo, agora seria um glioblastoma selvagem. Ele já nasceu glioblastoma, ele não veio a partir de um glioma benigno, ele não é um tumor, a gente chama de glioblastoma secundário. É um glioblastoma primário e o IDH dele é negativo, provavelmente. Essa paciente aqui era a esposa de um amigo meu, e ele estava mal, estava em fase terminal de câncer, e ela começou a ter dor de cabeça, fez o exame e deu isso aqui. Uma lesão bem periférica, junto pegando córtex e região subcortical, ela não capta contraste, o limite é bem preciso, e a gente pediu fazer um controle, mas ela não controlou nada, ela estava preocupada com o marido mal. Aí, 6 meses depois, fez um controle, estava igual, a gente controlou com 2 anos e até hoje esse tumor ficou quieto aqui. Então, ou é um osteocitoma de baixo grau, grau 2, que ficou quieto aí, ou então pode ser ter um dinete, uma coisa desse tipo. Outra coisa é diferenciar lesão cística e sólida. Às vezes a gente fica com dificuldade. Essas duas lesões aqui, isso aqui é uma lesão cística. Isso aqui também parece um cisto, tá vendo? Aqui não tem edema, aqui tem um pouco de edema, então já torna essa lesão aqui mais suspeita. Então, quando você faz aqui, ó, esse caso aqui era um osteocistoma pilocítico, já aproveito para mostrar outro tipo de osteocistoma pilocítico que é frequente, cistão com nódulo mural. Então, cisto, você tem que ter um volumétrico para ver se você tem algum cistinho em algum lugar. Então, aqui é um osteocistoma pilocítico, cístico. E o outro caso, que também parece um cisto, no T1 com contraste, captou contraste. Então, o conteúdo de cisto não capta contraste. Então, é uma lesão sólida, tá certo? É uma lesão sólida. Também é um osteocistoma pilocítico. Esse é um pouco diferente, ele capta contraste em toda a sua extensão. Tá? E hoje em dia, quem ajuda muito, uma sequência que a gente tem que usar mais a favor da gente, que a gente às vezes é uma difusão. Se você tem uma lesão aqui, por aqui você não sabe se aqui é sólido ou cístico. Né? Se for cístico,
evidente que é um líquido com teor proteico diferente do líquido cefalorraquiano. Então, isso aqui podia ser uma massa ou podia ser um cisto com conteúdo proteico. Quando você faz a difusão, você vê que é um cisto. Então, a difusão irrestrita aqui, te ajuda muito para dizer se uma lesão é cística ou não, se tiver dúvida. Outra coisa do cisto aqui, por exemplo, a gente tem um adenoma hipofisário com uma área de hemorragia. E a gente procura sempre, nesses casos, fazer um T2 axial para ver se tem nível líquido dentro. E aqui tem, tá vendo? Então, na verdade, isso aqui não é um hematoma. Isso aqui é um hematoma antigo. Então, o cisto aqui, na verdade, isso aqui é um cisto hemático e os elementos estão depositados. Isso aqui não é sangue espalhado no parênquima da glândula. Então, o nível líquido te diz que ali tem cisto. E os elementos mais figurados depositados. Aqui, o negócio de cisto sólido, a questão da necrose e do pus, nós já discutimos esse assunto. Quando restringe a difusão aqui no meio, você vai para abscesso, pus. Quando tem dentro do ventrículo, te ajuda muito, porque aí te garante. Como eu disse, tem metástases que podem ter restrição à difusão. Então, tomar cuidado com isso. Mas, em princípio, o abscesso ele restringe muito a difusão. Calcificações e sangramento. Tem certos tumores que é mais fácil fazer diagnóstico no CT do que na ressonância. Isso aqui é uma lesão expansiva com as calcificações grosseiras aqui dentro. Então, é um aspecto típico do oligodendroglioma. No CT, como é que ele te ajuda? No T1 você quase nem vê, no CT vê melhor que aqui. No T2 ele brilha muito, você vê que é um tumor, é uma lesão expansiva. Isso aqui corresponde à calcificação, os sulcos estão apagados e o tumor pega a substância branca e o córtex. Lembrar o seguinte, os tumores infiltrantes, eles infiltram o córtex cerebral. Não tem nenhuma barreira anatômica entre a substância branca e a cinzenta. Se que a tendência do tumor infiltrante é ele infiltrando e infiltrar o córtex cerebral. Geralmente ele nasce na substância branca, mas ele infiltra o córtex. Então, quando você vê um tumor e um T1 com uma lesão expansiva, mais ou menos restrita, é uma lesão mais expansiva do que infiltrante, ela é muito heterogênea. No gradiente T2, agora a gente usa mais o SWI, você vê áreas aqui que parecem ser áreas de sangramento, e na difusão você mostra a heterogeneidade dele, mostrando que tem áreas restringidas, que são áreas de alta densidade tecidual. A gente tem que ter cuidado e olhar sempre para o T1. Se no T1 tivesse metahemoglobina, podia causar restrição à difusão. Então, para ver a difusão, tem que ver sempre o ADC, ver o T2 e ver o T1, para, às vezes, a metahemoglobina ela restringe a difusão. E aqui está muito bonito para vocês verem, uma coisa anatômica, é a herniação uncal, está vendo? Quando você quer que o cirurgião venha rápido falar com você, você diz que é herniação uncal, ele desce correndo. Então, aqui, o uncus está tumoral, é o uncus tumoral, e está crescendo aqui, comprimindo o tronco cerebral. Então, tem uma baita hernia de uncus. Então, esse aqui é o tipo de caso que você tem que comunicar imediatamente para o neurocirurgião, porque esse aqui tem que ser aliviado com certa presteza. Não cabe a gente avaliar certas coisas. O cirurgião que tem que avaliar. Outra coisa é susceptibilidade magnética. Essa sequência aqui, eu sou fã dessa sequência. Quando começou o gradiente, a gente não dava muita bola, mas depois o gradiente foi se mostrando. Depois veio a sequência SWI e ajuda muito a gente. Então, repara, eu uso muito isso aqui. Muito cuidado quando você vê um glioma de baixo grau, você olha no SWI, ele é lisinho, ele não tem nada. Esse aqui, você vê que no SWI tem um monte de coisa, não sei se é vaso, se é hemorragia, se é, sei lá o que é, mas repara que na sequência SWI tem alterações bem grosseiras. Desculpa. E repare também como é que você vê bem as veias na sequência SWI. Então, é um tumor, né? Um glioblastoma multiforme, um tumor heterogêneo, e que a sequência SWI aqui ela corrobora esses achados. Eu já tive casos de parecer glioma de baixo grau, mas quando você faz SWI, você já desconfia.
Outra coisa é isso, compatibilizar a patologia com ressonância magnética. Nós já falamos disso. Se isso aqui for para autópsia e vier um diagnóstico que não seja transtorno pilocítico ou, eventualmente, ganglioma, você tem que contestar. Procura falar com o patologista e contestar. Aqui também, você vê que isso aqui é um tumor maligno. Um tumor maligno, tem hemorragia. Aqui, ele tem áreas de maior densidade celular, menor densidade celular, muito edema. Ele capta muito contraste. Então, isso aqui é um glioblastoma multiforme. Só que esse paciente tem 27 anos. E uma observação, uma coisa que está aí em discussão, a doutora Caterine de Madipó, que falava nisso, começou falando nisso, a doutora Leila também, acho que ela aceita bem isso. Tem uma entidade tumoral que eles chamam de como é que chama? Tumor glioneuronal maligno. O tumor glioneuronal maligno, na verdade, é um glioblastoma. E quando você faz a listoquim, você vê células, ou na minha histologia, você vê células ganglionares, ou seja, células neuronais de permeio. Então, seria um glioblastoma com células ganglionares de permeio, células neuronais. Então, hoje em dia, você tem colorações e detecta isso muito bem. Mas o mais importante dessa condição é que ela realmente parece ser uma coisa à parte, é que os cirurgiões eles descrevem a cirurgia como se eles não estivessem operando o glioblastoma. Isso aí sai, o sujeito fala assim, sai como se fosse uma metástase. Então, em termos de histologia, isso aí não tem muita importância, mas esse aspecto do comentário de vários cirurgiões, de vários casos operados no Hospital do Cérebro, eles já operaram alguns casos desses. Então, esse tumor glioneuronal maligno pode ser que daqui a pouco ele venha a ser colocado aí na classificação dos tumores cerebrais. Isso aqui é um caso de história importante. Você vê que é um paciente com uma lesão importante aqui, infiltrativa. Olha aqui. Mas é esquisito aqui que você vê que tem lesão no lobo temporal e lesão aqui na ponte. Eu faço que diabo de tumor que vai passar daqui para cá. Aí tem que pegar a história, né? Esse paciente ele fez uma radioterapia de uma lesão facial. Então, tudo isso aqui corresponde à radionecrose. Vou passar rápido por esse caso só para mostrar isso. Isso é radionecrose. Repara, pode simular. Se você mostrar isso aqui dizendo que é um glioma anaplásico, todo mundo vai acreditar. Mas, na verdade, esse paciente nunca teve tumor cerebral. Ele fez radioterapia por uma lesão na face, e isso aqui foi tudo efeito da radioterapia. O que é interessante a evolução desse caso, reparem a topografia dessa captação. Reparem que no segundo controle, com 2 anos após a radioterapia, 3 anos. Se a pulsão mais anterior aqui, a captação sumiu, vai vir aqui mais para trás. Então, isso aqui comprovando que realmente é radionecrose. Foi tratado, cortisona e tal, e veio aqui para trás. E com 6 anos, tudo isso aqui virou atrofia. E, finalmente, para concluir isso aí, são os tumores que a gente tem que fazer acompanhamento. Hoje, a vida da gente, quem faz neuroradiologia, que dá um trabalho desgraçado, acompanhamento do tumor. O cirurgião manda assim, tumor irradiado, às vezes não fala nada, né? Bota assim, tumor cerebral. E você vai ver, o tumor já foi operado, tem 5 controles. Então, você tem que ver, organizar o negócio para ver o controle. Então, nesse caso aqui, aqui o que é fundamental é você saber o seguinte, que fase de radioterapia o sujeito está, se já acabou, se não acabou, quanto tempo, qual é o remédio que está tomando, tem remédio que tem características especiais. Então, você tem que saber, para dar um laudo do tumor evolutivo, você tem que saber isso. O ideal é você ter o exame pré-operatório, o pós-operatório imediato te ajuda muito, imediato que eu diga no dia seguinte, máximo 48 horas. Por exemplo, se você tiver um glioblastoma multiforme, o sujeito operou, tirou, deixou um pouquinho lá, aquilo vai continuar captando no exame pós-contraste imediato.
3 dias depois, já vira uma bagunça que tudo capta por causa da manipulação. Então, você perde essa informação. Então, aqui, você vê que tem um exame, uma lesão expansiva com sangramento, tem uma captação aqui, tratava provavelmente de um glioblastoma multiforme. Aqui, 28 dias no pós-operatório. Então, 28 dias no pós-operatório, o paciente já estava fazendo temozolomida. A radioterapia demora mais ou menos um mês. Então, com 28 dias, ele já acabou a radioterapia, está acabando. E provavelmente foi quando acabou a radioterapia e continuou tomando temozolomida também. Temozolomida é tomada... Você pergunta para o paciente, você está tomando ainda? Ele fala, estou. Temozolomida se toma durante quantos dias? De 28 em 28 dias. Então, e são, parece que, 6 ciclos. Não sei se são 5 ou 6, são 6 ciclos. Então, leva 6 meses de tratamento esse negócio. Então, aqui, o pós-operatório, que não foi um pós-operatório imediato, então a gente não sabe se isso aqui é tumor ou se é manipulação cirúrgica. Tá vendo? Aqui está com muito edema, então você imagina sendo glioblastoma, que isso aqui pode ser realmente tecido tumoral. 5 meses pós-operatório, olha como é que a coisa mudou aqui. Ó. Uma captação enorme aqui, um cisto grande no centro, vê que o cisto era pequeno, ficou grande, e um edema enorme. Essa que é a fase da encrenca, que você não sabe se isso aqui é pseudoprogressão, ou seja, efeito mais da radioterapia, ou se é recidiva tumoral. Deixa eu ver se tem um segmento aqui. Então, está aqui, ó, ele botou mais coisa aqui. Né? Aqui está muito bem montado isso aqui, essa coisa de Carlos Henrique, Maurício. Que quimioterapia por temozolomida até aqui, está vendo? Quando ele fez, e aqui tem esse nosso controle, em maio. Em julho, olha no controle, sumiu muita coisa aqui. Então, a gente tem que imaginar, bom, isso aqui é uma pseudoprogressão. Isso aqui, o tumor aumentou. Na verdade, isso aqui era tudo pseudoprogressão e reduziu com a quimioterapia. Em outubro, ele voltou, julho, outubro, voltou a ter captação. E aqui já mudou o quadro. Ele começou a tomar o beta-cizumab. Entendeu? Quando voltou, então aqui ele tinha segurado o tumor. Quando ele voltou aqui, 10 meses no pós-operatório, já tinha passado a temozolomida, então começou com o beta-cizumab. E o beta-cizumab é um remédio que ele atua sobre o sistema vascular, sobre a vascularização do tumor. Então, ele engana muito, porque ele tira a captação do contraste, mas o tumor continua lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, porque a gente, quando toma beta-cizumab, você vê que mudou completamente. Essa captação que sumiu e apareceram umas coisas aqui, coisas, parecem uns vasos, um negócio esquisito. E, então, você tem que saber, tem que fazer uma montagem como isso que está aqui. Você tem que saber o radioterapia, temozolomida, botar as datas, e isso dá um trabalho danado. E hoje em dia a gente está tentando, no laudo do paciente, junto com o laudo, a gente botar um segmento desse que facilita muito a vida do neurologista, do neurocirurgião. Então, gente, muito obrigado, eu vou ficar por aqui e voltaremos em breve com apresentações de casos e algumas aulas. Muito obrigado. Eu já tinha terminado a aula, queria fazer só um comentário que foi chamado a atenção. O termo antigo era glioblastoma multiforme. Então, tudo que eu falei para glioblastoma multiforme, isso não está mais na classificação internacional dos tumores cerebrais, mas volta e meia a gente escapa e continua falando. Então, hoje em dia é glioblastoma. Então, por favor, onde eu falei glioblastoma multiforme, ouça-se glioblastoma. Muito obrigado aí.